Gilson. Foi mesmo, Laércio? Você não viu dele? E é desde manhã, velho. Desde manhã que ela tá nessa coisa aí, gritando. Não sei como a garganta não dói. Só o fato de ser grito já é estranho, né? Já é essa mistura, né? De dor, com horror, com desespero. Eu quero levar no caminhão. Eu tenho esquizofrenia. Acho que é FG 20.0. O que é louco pra mim é não ter domínio psicológico, não ter capacidade psicológica de se manter, de se ajudar e de ajudar os outros. Mas eu não me acho doente mental. Parar um pouquinho pra analisar, eu tenho até medo de doente mental, sabe? Tenho até medo. Mas como eu tenho medo, alguns também podem ter medo de mim, né? Essas plantinhas eu trouxe da casa da minha mãe. Eu conheço pelo nome de Cosminho e Damião, mas eu não sei o nome verdadeiro delas, não. Essas pedrinhas aqui, essas aqui eu trouxe da minha jardineira, lá da minha casa. E essas aqui são do muro. Tá muito maneiro, não tá? Eu tive essa ideia de fazer assim um triângulo, entendeu? Com um centro. Imagine que não é um ambiente comum. É um ambiente dentro de um hospital psiquiátrico, onde para você ter acesso, você passa pelos pacientes, pelos internos. Alguns são agressivos, como vocês sabem. Nem sempre a gente tem, assim, o caminho livre para penetrar aqui, entendeu? E se vem sozinha, então, é mais perigoso ainda. Pode sofrer alguma agressão. Já estou mais acostumada, mas eu acho difícil, me chocou um pouco.
Quando eu tô no Criamundo e vejo os internos, eu não me diferencio muito deles, não. Porque eu já fui interna várias vezes, eu já fui interna 8 vezes. Então eu vejo eles com os mesmos olhos que as outras pessoas me veem. Eu vejo eles como pessoas normais. Elisângela! Oi! Elisângela! Tô indo. Eu sei das minhas limitações, mas eu sei também onde eu posso chegar. Muitos não acreditam no meu potencial. Eu não posso trabalhar sob pressão, também não me faz bem. Trabalhar sob pressão. Eu gosto mais de ficar à vontade. Meu pai é a mesma coisa. Meu pai também falou que ele não pode trabalhar sob pressão, faz mal. E é uma coisa desagradável você trabalhar sob pressão. Faça isso, chega assim, não sei o quê, não sei o quê. Um patrão cobrando muito da pessoa, eu não faço nada. Mas se me deixar à vontade. Dizem que eu sou lento, mas eu não sou lento, eu tenho meu tempo, sabe? Tenho meu tempo para fazer aquilo que me agrada. Porque meu objetivo aqui é aprender alguma coisa, algum ofício, ter alguma renda, né? Ter alguma renda, ocupar meu tempo para não ficar muito parado assim, para não ficar pensando em besteira. Besteira que eu falo assim, pensando muito na mulher, pensando muito na filha. Não que isso seja uma coisa ruim, não. Não é uma coisa mal. Mas às vezes, na multidão de pensamentos, é uma confusão. Alô, Elisângela? Oi, Marcelo. Eu soube que você andou tendo problemas. Eu soube que você andou tendo problemas em casa. E a medicação, como é que tá? Você não veio pro Criamundo por quê? O que aconteceu? Você vem aqui amanhã? Então vem amanhã aqui que eu vou lhe encontrar. Pra você me contar com mais calma isso tudo, tá? Quando um vagabundo toma um tiro na cabeça, quem salva a vida deles são os médicos. Então eu preciso de médico. Eu preciso de médico, ou então de descanso. Não de tormento, não daquela palhaçada, daquele jogo sujo que minha mãe fica fazendo só porque ela é uma dona de casa, entendeu? Casada com meu pai, que trabalhou na BTU, foi cobrador da BTU, levou 2 tiros no Bonocô. Por causa disso, ele parou de trabalhar na empresa. Hoje em dia, ele é aposentado por invalidez, entendeu? Aí eu venho pra cá andando, porque eles nunca têm dinheiro. Quando eu tinha meu cartão, eu vinha tranquila, vinha e voltava, entendeu? E quando eu não tenho dinheiro, eu venho andando do mesmo jeito e meus colegas passam o cartão pra eu poder voltar pra casa. Pra eu não voltar andando. Eu não voltar andando, mas se tiver de voltar andando, eu volto andando. Porque a única coisa que eu quero na vida é trabalhar. Todo mundo nessa vida quer trabalhar e ter dignidade. É melhor morrer com dignidade do que morrer com fama. Deixa eu ter minha boca quieta. Quando Juliano fala, não pode mais, não vamos dar alta e conversar com o médico para dar alta, eu não quero alta agora para Elisângela, ela tem que se cuidar, porque não adianta ela ir. Ficar aqui um curto período e voltar para casa e virar tudo de cabeça para baixo de novo. Não, que a assistente social falou comigo, toda vez que você vier visitar ela, você traga a roupa, porque se ela tiver alta, a senhora leva. Mas eu conversei com as meninas que tá lá, as meninas disseram que ela não vai ter alta não, a gente está muito agitada ainda. Olha, sinceramente eu espero que elas não dêem alta mesmo. É de momento, tem hora né? que as meninas que ela tá boa, tá tranquila. Pois é.
Não dê alta não, porque ela precisa dessa paz, desse sossego. Ela precisa desse remédio direito, dos horários do remédio, ela precisa de tudo isso. É que se ela for pra casa, ela vai Ela sair não pra toma beber, né? Ela não remédio. vai considerar a gente. A gente sabe que ela não toma, não vai, entendeu? E aí é pior pra ela. Alô, Catinho, Beijinho, Jacarezinho, avião, cuidado com o voador. Se essas casas aí, eu vou chamar o síndico, se vai o que quiser, sangue na cabeça, e o que deu, sangue na cabeça. Alô, alô, Catinho, Beijinho, alô, alô, Catinho. Eu sei que não é fácil não, tive um filho da gente amarrado, agitado, é realmente uma cena que não é legal, né? Mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem, passar essa força. Eu tomei diazepam, apliquetil e fluoxetina e carbolítio. Eu sou inocente, eu sou como uma criança porque eu tenho Jesus no meu coração. Todo aquele que tem Jesus no coração é como uma criança. É como uma criança. Eu me mijo toda. Esses dias tudo eu tenho me mijado de medo. Medo, sabe de quê? Da morte. Medo da morte. A morte me persegue. Depois ela planta de novo. Porque isso aí é maldição. Deixa ela plantar de novo. O nome dessa árvore é figo. Uma pessoa que eu dou cigarro, me pede cigarro e eu dou. Tá sabendo? Fazer uma saída, diz que é macumba. Isso aqui é coisa de Deus, cara. Isso aqui foi feito com oração. Não foi feito à toa, não. Fiquei triste por uma pessoa como ela, tá tão surtada, entendeu? Ela tem uma filhinha de 5 anos. É uma pessoa que tá perdida, entendeu? Vai ter que se encontrar, né? É a obrigação dela se encontrar. Eu faço parte da campanha do combate à inveja da Igreja Universal do Reino de Deus, com o Bispo Jadson. É por isso que eu estou aqui, porque minha mãe veio me internar e disse que não ia me tirar daqui mais nunca. Mas eu estou drogada, mas eu estou lúcida. E eu não conspiro a vida de ninguém, porque a vida de ninguém não me interessa. O que interessa é a minha vida, é o meu fazer, é o meu querer. E o que eu quero na minha vida é trabalhar, porque eu sei fazer cestaria, eu sei fazer reciclagem, eu sei fazer crochê e ainda trouxe o trabalho que o psicólogo me pediu. Eu não fiquei em pânico, não fiquei desesperada. Não sei, tá acontecendo algum fenômeno em mim, sabe? Que eu tô muito, assim, muito mais tranquila. Porque, na verdade, eu sou uma pessoa tranquila, eu detesto ser estressada, entendeu? Embora eu seja uma pessoa, às vezes, nervosa, impaciente, às vezes estressada. Mas eu não gosto de ser assim, Fernanda. A minha natureza é de tranquilidade, sabe? De paz. Eu gosto de paz, de tranquilidade. Eu gosto de calma, não gosto de gente agitada, sabe? Do meu lado, eu não gosto. Não venha destruir, não. Vai ter porrada aqui, viu? Vou logo dizendo, vai ter. Você disse que isso aqui era coisa de macumba. Eu não sou macumbeira, não, viu, Elisângela? Não é coisa de macumba, não. Eu tirei aí só para poder plantar de novo, para ela regrar e nascer mais bonita. Ah, então tá. Crescer mais bonita. Você acende aqui pra Eu mim? não tenho isqueiro, não tenho não.
cheirei muita cocaína, fumei maconha, misturei Red Bull com vodka, capeta e aquela bebida coquetel. E por isso eu tô assim. Diga a Anderson que aqueles livros que tá lá pertencem a mim. Porque foram doados. Foram doados para a biblioteca daqui. Anderson, mas não é o Anderson de lá do bairro, não. É Anderson Conceição Rocha, que tem que ser morto. O Anderson daqui tem que ser protegido pelo Espírito Santo e pela Divina Sagrada Colina, da ladeira de Nosso Senhor do Bonfim, onde a gente faz qualquer coisa e ninguém reclama. Tá bom, eu vou parar de falar que eu estou cansada. Eu vou descer, eu vou ficar lá embaixo esperando essa assistente social chegar. Olha sua mãe aí, ó. Vem cá dar um cheiro, vem. Já da onde? A sua filha é? É. Ó, pra não cair aí, Mila. Passei bastante, coma bastante. Tudo bom, minha mãe? Apesar da senhora ter saído, conversado com os psicólogos e com os psiquiatras, eu não vi a sua saída. Mas eu quero que a senhora saiba que uma mãe a gente nunca abandona e um filho a gente nunca esquece. Você ficou muito agitada, E um filho a gente nunca esquece. Uma mãe a gente nunca abandona e um filho a gente nunca esquece. Eu tava andando numa boa com você. Você ficou agitada, ficou agressiva, aí eu vou... Porque a senhora fala coisas que eu não gosto, aí eu fico irritada. Aí eu não aguentei ver aquilo aí. Fico impaciente. A senhora sabe que eu só tenho distúrbio bipolar. Eu só tenho distúrbio bipolar. Eu sou uma pessoa que pode viver na sociedade como qualquer um outro. Como qualquer um outro. Eu não necessitava estar aqui nesse módulo C, não. Aqui é o módulo das mais perigosas. Mas os rapazes falou que só esse aqui que tem de mulher. Pelo menos é bom por isso, que só tem ele. mulher. Eles conversaram comigo, só esse módulo aqui que tem, botar mulher. Ela disse que os outros módulos de lá ficam misturados, homem com mulher. Por que a vida? Por que estar vivo? Por que ser? A resposta é que são elas. Eu não sei o que é a vida. Eu imagino às vezes a vida, mas não sei o que é a vida. Sei que a vida, estou sabendo mais do que nunca, porque parece que eu sempre passei pela vida assim, com... Não sei se isso interessa, mas vai ser assim. Como numa ilusão, entendeu? Uma grande ilusão, uma grande fantasia, um grande delírio. E de repente a vida é para valer, não é? Para valer. A vida cobra. E eu tenho sentido isso agora, nesse momento da minha vida, essas cobranças, entendeu? O que é que você andou fazendo? Por que você fez? Por que não fez? A vida cobra.
queria ser homem, sabia? Me ter nascido homem. Por que você queria ser homem? Primeiro pra andar com o cabelo cortadinho na moda. E outra pra vestir calça jeans direto. Minha mãe tinha de saber que eu tinha que vestir calça jeans. Não era vestido, nem saia. Porque Gilberto Gil vestiu saia, mas Caetano Veloso ficou preso nos Estados Unidos. E até hoje Dona Câmara tem raiva disso. Esse pode ainda vestiu sem cueca. Ela tem um tédio disso. Ficou preso, detido. É tanto que a música tem. Até esqueci a música deles que eles criaram. Oh, mamãe no fly. Mamãe no fly é isso. Por isso que eles fizeram a música dentro da cadeira. Os amigos Jesus, amigos se te parou. Melhor chorar pra lá. Pois é, era melhor chorar lá fora no país dele do que dentro dos Estados Unidos. Você tem folha de caderno para desenhar? Folha de caderno? Sim, qualquer papel serve. Se lá tem folha de caderno, vai abrir lá. Ela não me dá não, lá embaixo apoia. Lá abre sim. Lá embaixo apoia, aqui eu não apoio não. Olha, apoia nada, você apoia Eu tomei um pau aqui, outro aqui, ó. Só se for doente. Ela mesmo que me bate. Vai abrir até ó. Ainda vai abrir Eu até ó. peguei esse porque lápis eles lá. estão descansando. Não é meu não. Me emprestaram esse lápis. Vou desenhar. Eu adoro desenhar, eu adoro mato. Você desenha o que você? Hã? Você desenha o quê? Eu desenho sereia, eu desenho todos os orixás. Sereia, algum de onda. Eu desenho todos os orixás. Eu fui criada em casa de candomblé, meu amigo. Eu quero. tudo de magia negra. Eu quero ver os Beatles. Sabe como é que mata Eu uma tenho pessoa? sonho de ver Xuxa. Bora celebrar uma missa de 7 mil Eu tenho dias. sonho de ver Xuxa. Tem novela Meu nome é preta, Lourdes né, Francisca convidada dos pra todo mundo. Santos. Deus é mais. Lourdes Francisca dos Santos. Eu sou Sangue sonho de de ver Jesus que comigo. Xuxa. Eu gostei dele, gostei de você. Um amigo. Ah, essa daí é demais, viu? Eu já vou sair. Ela é chata, tem dinheiro, Tchau. mas é chata, tem dinheiro lá cheio de filho. Você já sabe, né? Rosada. Felicidade e amor só para quem tem no coração. Júlia, Augusto, Estrela, só para quem sente. Eu já fui, João. Felicidade dói muito. Adeus. A felicidade às vezes reina, às vezes brota, às vezes não. A dor é grande, o coração é amargurado, espinha, fura, Meu coração não é machuca, amargurado. dói. Meu coração é de alegria se eu encontrar meu pai e minha mãe nos Estados Unidos. Eu sou filha de coronel dos Estados Unidos. Eu me chamo Lourdes Francisca dos Santos. Fui abandonada em Daniel Lisboas. Dia, em setembro de 68. Eu sofro da minha juventude até hoje. Eu sou infeliz, eu falei o livro da minha história, da minha vida, na Edith 3 Fernandes. anos de idade, fui abandonada dos Estados Unidos. Meu pai é coronel dos Estados Unidos. Deixa eu falar, eu fui abandonada de 68, setembro de 68, com 3 anos de idade. Um sapato com ortopé, tão bonitinho. Hoje é proteger essas casinhas dentro Eu de já uma vivi há cerca de 70, passei muita fome. Sabe que sofrimento sou eu. Eu sei que é sofrimento, mas ninguém Você sabe parece que não. não sabe não, você está contando tanta vantagem, O sofrimento você dói. está contando tanta coisa boa. Meu pai é aí. doente mental, morreu por nós. Morreu por nós, você tá chegou a meu tio para me criar, meu tio morreu de acidente. Acabou com minha família e com minha vida, desde os 20 anos de idade. Eu sou estudado no 2º grau, professora e contadora. Mas para uma pessoa da minha idade, com o sonho que tive de independência, está nesse recomeço de vida, uma coisa tão frágil, vamos dizer assim. Não que o Criamundo seja frágil, não é frágil, pelo contrário, não é frágil. Mas uma coisa tão frágil em relação à minha vida, Fernanda, à minha independência, ao meu pulo, entendeu? À minha sobrevivência, à minha vida, entendeu? Porque tem pessoas aqui que estão aqui, passam um período aqui, aprendem a fazer as coisas, depois arrumam um trabalho, independente das coisas que aprenderam ou não, mas eu ouço falar de pessoas que arrumaram um trabalho e deixaram o Criamundo. E eu, no momento, não vejo essa perspectiva. Não que eu esteja querendo deixar o Criamundo, não é isso, por isso aí. Mas é a perspectiva, entendeu? Imagine você
50 e poucos anos e assim, recomeçando do zero, zero total. Então isso é triste, né? É duro de aguentar, é difícil. É difícil. Eu passei 3 dias porque eu tive um atrito familiar em casa e saí de casa transtornada. Cheguei na rodoviária ali próximo a Iguatemi. Aí eu me descontrolei, os seguranças de lá me pegaram, me jogaram no chão. Aí eu consegui sair deles, peguei uma garrafa, feri um policial militar. Não foi pela minha vontade de feri-lo. Eu queria ferir o segurança, acabei ferindo um policial militar. Aí acabei sendo levada pela SAMU para o Mário Leal, mas no Mário Leal não interna a mulher. Aí não me internaram. Lá, o médico me aplicou a injeção e me mandou de volta para casa. Aí então eu fui para casa. Depois minha mãe me trouxe para aqui. Eu passei 3 dias aqui no PA. Passei 3 dias aqui. E aí fui embora para casa. E dessa vez agora eu tive um transtorno, que foi um transtorno, não foi nem de humor, não foi nem transtorno bipolar. Eu tive uma crise nervosa, comecei a destruir tudo que tinha no meu quarto. Aí minha mãe pegou, me trouxe, me internou aqui. É onde eu tô agora no módulo C. Tô lá, já tem mais de 12 dias que eu estou lá. Já tem mais de 12 dias que eu estou lá e tô querendo ir embora, porque aqui não é lugar pra gente ficar, aqui é lugar pra gente se tratar. Eu conheço Nadir. Nadir é do meu módulo. Minha brother, eu amo ela, eu amo ela. Minha brother. Eu vou com saudade de todo mundo. Eu não aguento, eu vou com saudade. Eu também tô com saudade da minha família. Eu no coração, no coração. Estimador. Licença, amigo, licença. Licença, brother. É porque ele não é do nosso... Vocês se conheceram como? Aqui no módulo C. A gente se conheceu porque ela ela faz parte do módulo C. Minha irmã adora, eu acho ela linda. Eu tô afim que tô banguela, irmão, porque toda bonita eu chegar em casa, eu sou vaidosa, sou bonita, arrumada. É, tenho várias amigas cheirosa, aí. sou toda chique, eu sou humilde, sabe? Sou aposentada, tirei meu dinheirinho, minha família é humilde, mas eu, graças a Deus, ninguém passa fome, não. Ninguém passa fome. Peraí. As enfermeiras aqui são ótimas. Tem meu namoradinho aqui, meus amigos, vai embaixo da fome, vai embaixo segurança. Elas tratam a gente bem, apesar de ser um módulo bastante agitado. Esse módulo é bastante agitado, porque as pacientes são muito agitadas. Mas as enfermeiras são boas. Eu não gosto muito de câmera, não. Mas se é pra filmar, tá filmando. Venham ver o módulo onde eu durmo, onde nós dormimos. Aí a enfermaria. Eu durmo aqui, eu passei 12 dias aqui e eu fico neste quarto. E elas aqui, minhas colegas, ficam lá no último quarto. Ontem mesmo eu passei a noite toda com elas, batendo papo, para poder o dia chegar logo. Chegar logo hoje, o dia da minha alta. Eu quarto da velha idosa.
Aqui, ó. Eu cuido dela, dou cigarro a ela. Aqui, ó. Aqui é a enfermeira Lina. Ela é gente boa. Ele é minha tia. E a Lina, eu amo ela. E a Lina, foi brother. E a Lina Fernando Santos. Eu sou general Viana, comandante do Exército Brasileiro. Maria Zazia Ronaldo. Ouvida do Ipiranga mais plácida. Se o povo era o blanco retublante, se o PO dessa igualdade, conseguimos conquistar a própria morte. Em teu seio, ó liberdade, desafia nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, do sonho intenso, raio vívido. Meu sonho, amor. Dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Então é isso, Fernando. É hospital psiquiátrico. É isso, é loucura. Somos todos loucos uns pelos outros. E nós ficamos assim, nessa tribulação, tentando achar uma saída, né? Que é a nossa vida lá fora, o nosso convívio social. É muito importante. Social, que é o mais importante. Só pra aliviar minha dor, aliviar a dor. É aqui assim, a gente fuma um atrás do outro. Por causa dos remédios. Para aliviar a mente, para aliviar a avó, fumar. O abandono da família, na maioria das vezes, que nos abandona, deixa a gente aqui, entregue às praças. E isso é ruim. É ruim porque a família tem que vir visitar o paciente, tem que ter amor. Tem menos de 2 meses que eu estou aqui, tem 1 mês e pouquinho. Isso aqui foi uma terapia incrível para mim, sabe? Absolutamente incrível. Eu acho que eu já fiz quase 300 florzinhas dessas, pelo menos umas 200 eu já fiz. Então, nessa feitura, nesse fazer, eu fui ouvindo, né, o pessoal conversando, eu fui me abrindo, sabe? Fui abrindo aos poucos, no processo natural. E agora eu ainda estou em processo, mas é um processo que eu já vejo um pouco a luz do túnel, entendeu? Isso é só um começo. Isso é só um começo, porque vai ter muito mais coisa para frente. Eu acredito e tenho fé em Deus. Você vê, vem uma série de coisas aí, mudança física, né, do ambiente de trabalho, a gente deve mudar, não sei quando. Então tem tudo isso. Beijo no coração, amor. Amo você, meus reis, meus Deus, leva. Não. E eu representei o cacete, não vai me deixar entrar, não, é? Aqui é a Rosa Criamundo. É um espaço. Esse aqui é uma ONG, né? Que funciona dentro do projeto. Isso aqui Que é um projeto social. São os que estão aqui? Não. Eles moram em suas casas, têm suas vidas e vêm para cá segunda, quarta e sexta participar do trabalho da oficina. Nosso objetivo maior é a inserção.
moro aqui há 26 anos. Minha mãe me trouxe pra cá com 2 anos de idade. E aí, Bea? Oi, Cora. É aqui, moça. É aqui. Cheguei à frente. Você aqui agora, você acabou de chegar, meu Deus. Daqui a pouco eu tô aí na área com vocês. Tá certo. Olha o microfone. Nossa. Depois daquela vaina ali, não é? Pegou, botar aqui? E Olá, muita boa gente tarde. atrapalha, lembra que você não? Boa tarde pra senhora, eu vou chegar. Prazer. Não para dentro de casa também. Precisava do dela também. Você tem a identidade dela? E aqui é minha camisa do projeto que eu ganhei nova. E esse é um trabalho meu de 2003, em tela. Um pouco assustador esse, mas eu amo. E aqui sou eu, numa pousada, em 99, posando com uma arara no braço. São 2 fotos minhas, feitas pelo meu ex-companheiro. Lindinha, olhe pra cá, linda. Essa é minha obra-prima, em Nanquim. Ele também é de 72. Fiz aos 17 anos de idade aqui em Salvador. E esse é um trabalho especial, se chama Mulher Grávida. Foi uma ideia magnífica que eu tive e fiz esse trabalho. Eis aqui meu mundo. Essa é uma mesinha aqui da minha sala com fotos especiais da minha infância. Eu e meus irmãos, eu sou essa pequenininha com laço no cabelo. Meu pai e minha mãe quando jovens. Um detalhe focando eu pequenininha. Florzinha linda! Flor! Essa é a minha gatinha Maria Jasmim. Um pouco da paisagem noturna da minha rua. Mais adiante a gente vê o mar. Tô me dando bem, tô ficando dentro de casa. Tá dormindo bastante. Eu tomo meu remédio, deito pra dormir. Tá dormindo bastante. Fico fazendo um pouco de crochê também. Enquanto ela estiver dormindo, tá bem, né? Porque não fica saindo. Não tô tendo guerra com minha mãe, não. É só quando eu tô pirada mesmo que aí a doença ataca, vixe. Eu crio guerra com a vizinhança. É terrível. A doença tem vários momentos críticos, né? Que não dá nem pra distinguir assim o porquê, como ela começa. Porque quando eu dou por mim, eu já fiz 1001 loucura. Mas agora eu vou chamar por Deus, vou ter força, vou lutar pra não adoecer mais. Tomar meus remédios certinho.
Porque não é brinquedo não, viu? Uma vida dessa não é brinquedo não. A pessoa destrói tudo que tem, até as roupas. Até as roupas. Eu toco fogo nas roupas. Se tiver agressiva, deixa amarrada. Deu graças a Deus, eu não fiquei um dia amarrada naquele modo. Fiz poucas amizades, mas fiz amizade. Porque as outras tava meio descontrolada, não dava pra fazer amizade, não. Muito mais descontrolada do que eu. Tem como a pessoa ficar internado muito tempo no Juliano. E finalmente a Elisângela, que já teve 12 passagens já pelo Juliano internado. Eu acho que ela agora bebê melhor. Até a pressão dela veio mudada. Deixaram ela demorar mais um pouquinho lá, porque eles queriam dar logo alta. Eu disse, não. Eu digo, vocês vão dar alta a ela, vem a Semana Santa aí. Ela vai beber e vai voltar tudo de novo. Aí então lá ela ficou tendo a recuperação, aí graças a Deus ela veio bem melhor, porque tá dormindo, tranquila, tá calma. Ela indo pra lá trabalhar, pronto, fazer as atividades dela lá, pronto. Ela acaba de se restaurar. Na reunião de hoje, nós temos alguns objetivos, mas a gente vai tentar ser bem focal, até por causa do horário. Objetivo 1 é que a gente quer ver se no máximo semana que vem estamos migrando para cá as oficinas do hospital. A minha ideia é que nunca há o momento certo para sair. Quer dizer, já era para a gente ter saído dali há 2 anos, 3 anos, mas a gente sempre fica prorrogando. Agora não, surgiu uma oportunidade. Tava com saudade. Cadê o pessoal? Aí, tá instalado para ir no Velho Sabonete. Mas quando aí. Ah, vou participar. Muito bom, né? Tá? Que Muita bom ver saudade você, de né? você. Então, eu acho que a gente está no ambiente certo para essa transição, sabe? Mas fortalecer a gente, deixar a gente forte, entendeu? Para ir para a luta, entendeu? A mudança vai ser boa, porque vai acabar também com essa coisa de ficar dentro do hospital psiquiátrico, não? É bom, quer dizer, eu tenho o quê? Fiz 4 anos aqui com um grupo, mas conhecer um ambiente legal, você ter mais liberdade, que aqui, de vez em quando, você está trabalhando, mas você, ao seu redor, ao seu lado, você vê paciente gritando, então fica assim um pouco às vezes estressante, né? Ficar sempre atento com a porta para poder o paciente não entrar. Aquela que é mundo agora faz parte daqui. Que bom. Deu um sabonete? Não tem não. Hoje ninguém fez sabonete, não. Quer sabonete? Hoje ninguém fez, Você quer não. sabonete? Vá comprar, você tem que comprar aqui. Comprar arte. Eu não sou rebelde nem ela. Pô, você tem que comprar. Mas se tivesse... É pra casa todo dia? Vem todo dia, volta todo dia, né? Sábado e domingo, né? Menos sábado e domingo, exato. Deus abençoe. Como tá se falando, mas você vai dar bem, né? Tá bem, graças a Deus. Você vai ler? Tô. Amém. Pra mim, sair daqui um pedaço de mim vai ficar. Aí faz falta, né? Você não perde um braço, não faz falta. Se eu sair, um pedaço de mim vai ficar. Quer dizer, eu vou ficar
decidindo parte da outro pedaço. Não é fácil não, gente, sair daqui não. Eu fiz amizade com quase os que não estão aqui, todos que ficam presos lá nas alas. Eu vou sentir falta deles também, não é só esse projeto. Não, é o hospital todo, eu sinto falta deles todos, eu conheço quase todo mundo. Lá a gente vai estar dentro do comércio, outras pessoas vão olhar para a gente sem discriminação, porque aqui dentro do hospital, quando fala para ir no hospital, para visitar o Criamundo no hospital, tem pessoas que já têm medo, porque tem que passar pelos pacientes. Lá não tem porta, mas no lugar onde o meu coordenador me colocar, aí eu vou fazer com muito carinho, vou fazer muito melhor ainda no lugar onde na função onde ele me colocar. Aí eu vou fazer com muito carinho, com muita atenção e muito melhor ainda. Aí quando eu vou falar e devolver a chave, né? Importante. Essa chave te perto demais. É o caboclo que sete velhas, sete festas no lobato. É o caboclo sete velhas, sete festas no lobato. Sou Silvestre Stallone. Talvez, quem sabe um dia, uma alameda do zoológico, ela também chegará. Ela que também amava os animais, chegará assim. Vocês estão filmando? Sorridente como está, o século 30 vencerá. O coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora vamos alcançar tudo que não podemos amar na vida, com o estelar das noites inumeráveis. Ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava no futuro. Ressuscita-me, para que ninguém mais tenha que sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me, para que a partir de hoje, a família se transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra. A terra, a terra, ressuscita-me. Linda, né? Filho da puta que saiu correndo. Uma vez eu vi vulto. Eu vi vulto, mas eu não vejo nada além do normal. Eu não ouço nada além do normal. Eu não penso nada além do normal. E nem faço nada além do normal. Eu sou normal. Eu tomo 3 tipos de remédio, sendo que eu tomo 3 de manhã e 5 à noite. Tomo 2 Odó de manhã com Fernegan. E tomo à noite 2 Ampliquitil, 2 Fernegan e 1 Odó. Pera aí, 2 Ampliquitil de noite, 2 Ampliquitil, 2 Odó e 1 Fernegan. Melhorou agora, falei certinho. Eu me sinto bem. Eu sei que esses remédios são potentes, mas eu me sinto bem. Mas esse remédio... Vou abrir o verbo. Posso abrir o verbo? Posso?
O remédio me resseca. Eu acho que é um pliquitio. Porque todo remédio tem o seu lado bom, né? Mas também tem o seu lado negativo, os efeitos colaterais. Esses remédios eu já entendi que às vezes eles viciam. Eu tomo um medicamento que se a senhora tomar ele, a senhora fica toda torta. Mas já eu não sinto nada. Eu nasci no dia que a Igreja Católica convencionou o seu nascimento de Jesus Cristo, 25 de dezembro, certo? Até isso eu tinha sentimento de culpa de ter nascido em 25 de dezembro, com uma autoestima tão baixa, entendeu, Fernandinha? Agora não, minha autoestima está em cima. Eu não sou Jesus Cristo. Atenção, galera, eu sou uma mulher, eu não sou Jesus Cristo, eu não vou me crucificar, não vou. Já fui crucificada inúmeras vezes, entendeu, Fernandinha? Por mim mesma e pelos outros. Eu não sou Jesus Cristo, mas eu respeito e eu acredito nesse Espírito que é Jesus Cristo. É Espírito e é carne, e Jesus Cristo vai vir, e vai vir com a porra toda. Se não vier de metralhadora ou de escopeta, vai vir com a porra toda, e vai matar essa desgraça dessa raça ruim humana, que é uma miséria. A humanidade é uma miséria, Fernandinha. A humanidade é o pior lixo que Deus produziu. Que Deus me perdoe. Que Deus me perdoe se eu estiver falando besteira. Viu, Fernandinha? Beleza são coisas acesas por dentro. Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Beleza são coisas acesas por dentro. Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Lágrimas negras caem, saem, dói. Lágrimas negras caem, saem, dói. É o astronauta da saudade, com a boca toda vermelha. É o astronauta da saudade, com a boca toda vermelha. Lágrimas negras caem, saem, dói. E você, baby, vem, vai. E você, baby, vai. Na frente do cortejo, o meu beijo, muito forte como aço, meu abraço, são poços de petróleo, a luz negra dos seus olhos, lágrimas negras caem, saem, dói. Por entre flores e estrelas, você usa uma delas como brinco, pendurada na orelha. É o astronauta da saudade. Já chegou agora de viagem, já chegou. Essa é a segunda-feira, ela se bate a primeira lá. Lágrimas negras caem, saem, dói. Gostei. Agora vai ser a gente se acostumar, né? Aqui, mas vai ser rápido.
Eu não me considero louca, mas a sociedade me taxou de louca. É como eu te disse, eu sou um subproduto lixo da sociedade. Eu sou louca para a sociedade, eu sou louca. Eu sou bipolar. Entendes bipolar? Ora está em rima, ora está em baixo. Nem sempre está em meio. Eu tomo medicação e faço questão de tomar medicação para manter o meio, a média. Nem a rima, nem abaixo. Na média, em meio. Compreendes, Fernanda? Claro que eu não vou sair às ruas de máscara, porque vão me aprisionar, naturalmente. Então eu tenho cuidado com minha vida, sabe? Eu peço a Deus que não me mate tão cedo. Estou parecendo um palhaço, não? Pero um palhaço, eu sou louca, eu posso me dar o luxo de ser um palhaço. Posso me dar o luxo de ser um palhaço. Um palhacito divino. E palhaço é não ser muito triste, não? Já tem 1 ano e dias que eu tô fora, que eu nunca mais tenho sido internada, mas é muito difícil. Bom dia. Eu vim pegar medicamento. Elisângela. Aldol, Mineirinho, né? Carbolite, só um minutinho, tá certo? Tá bom. Você já tomou sua injeção? Eu não tô querendo tomar injeção mais, não. Você tem que tomar pelo menos 1 vez por mês, Elisângela. É importante pra sua saúde, viu? Tá. É um trabalho que eu aprecio, meu. É de 98. É mulher nua e reflexiva. Esse é um autorretrato? Assim não. Tudo começou com esse olhar. Aí eu dei o título Mulher Nua Mas é e praticamente, reflexiva. não diria que é sempre a mesma mulher, mas existe quase que um biotipo que é sempre o mesmo, é isso? E esse aqui eu gosto muito em termos de expressividade. Esse é de 2003. É, sim. Eu gosto muito. Muito mesmo. Tem nada perfeitinho aí, nada bonitinho, narizinho, boquinha, olhinho. Tem nada perfeitinho, mas é expressivo, você entende? A força do olhar também, novamente aí, não é, Dimitri? É um tema que você repete com uma certa frequência, a importância do olho, do seu trabalho. Eu gosto muito. Esse é de 93, Guache, se chama O Olho de Deus. O que você achou, seu Dimitri? Mais recentes não tem muita coisa, não é? Não, mais recente tem pouca coisa. 2013 você não tem nada. 2013 eu exercitei algumas coisas, mas mais assim, associadas ao meu momento de crise assim, depressiva, entende? Sim, mas isso também pode ser interessante como uma expressão. Acho que você devia trabalhar mais, viu? Não, meu projeto é 90... recomeçar, entendeu?
Vai começar. Trabalhando, né? É, agora só que eu Você não ficou queria... quanto tempo sem trabalhar? 8 anos. 8 anos, né? Seu problema é só você usar a medicação, que aí você pode fazer qualquer atividade, viu? E eu tô querendo tomar mais injeção de Odol. Será possível? Você tem um tempo que você tá bem, né? É, eu queria no lugar eu sinto falta do fluoxetina, porque o trabalho me estressa demais, às vezes eu fico com medo de entrar em depressão. Mas a fluoxetina só vai ser quando você estiver muito triste, viu? Quando você tiver tristeza, não nervoso, essas coisas, viu? A gente vai colocar uma medicação mais para acalmar, mas é só para aquela fase que você tiver muita tristeza, não estiver bem, tá certo? Aí se você sentir que está piorando, você volta aqui antes, tá certo? Tá certo. Só tirei a precisa da agulha, desenfiei a agulha, cortei e desenfiei para costurar o negócio. Agora eu acho melhor você sempre amarrar a agulha. Aqui, ó, tá amarrada. Ah, tá amarrada, Tá amarrada, né? é. Tá Aqui, ó. ótimo, então. Tá ótimo. Eu também gosto de trabalhar com ela amarrada. É, porque não fica escapulindo. Aqui, ó, Elisângela, deixa eu lhe mostrar aqui. E aqui, Elisângela? Aqui agora vai vir pra aqui, pra isso. Na ponta. Eu já imagino, às vezes, tem câmaras na minha casa, assim, no banheiro, na cozinha, no quarto. Sabe aquela coisa de ser vigiado, de estar sendo vigiado? Então, isso aí, para entrar numa paranoia, daqui para ali, né? Tenho essa sensação em mim de que o que as pessoas, o que a sociedade, o que o mundo, a minha passagem aqui na Terra ambiciona é me trancafiar. Me botar presa, você entende? Me impedir de ser, de viver, de realizar. Acho que é por isso que vem a paranoia, o medo, sei lá, não sei não. Eu acho que se eu não andar muito na linha, se eu vacilar, é como se as pessoas soubessem que eu tenho essa fragilidade psicológica. Então, às vezes, eu estou assim, num canto, e eu vejo 2, 3 pessoas ali falando, e às vezes olhando para mim assim, eu já tenho a impressão que está falando de mim, entendeu? E falando negativamente. Aí eu já entro em pânico, entendeu? Então essas coisas detonam. Eu não gosto de mim quando eu estou só com a cabeça lá em cima, alucinada, felicíssima, achando tudo maravilhoso. Eu não gosto de mim assim, porque é um desequilíbrio também. Eu reconheço isso em mim. Eu gosto quando eu estou assim, ó, plantada e olhando para o alto, fazendo projetos. Quando eu começo a refazer projetos na minha vida, é que eu sinto que eu estou melhorando, entendeu, Fernandinho?
Música